10º efeito da Lei Maria da Penha. Criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. Criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Artigo 14. Bom, quem cria esse juizado aí? O juizado, diz a lei, pode ser criado pela União, Estados membros e Distrito Federal. A União dificilmente vai criar, né? Porque violência doméstica e familiar, em regra, não tem interesse aí da Justiça Federal, né? Tá? Então, embora a lei diga que pode ser criado pela União, Estado membro e Distrito Federal, a União dificilmente criará. A criação é opcional, é uma faculdade. É diferente da delegacia. A delegacia especializada é dever criar. Agora o juizado não. O juizado não é dever do Estado, nem do Distrito Federal. A criação é uma mera faculdade. Como vocês sabem, o juizado pode funcionar à noite também, mas depende de normas de organização judiciária dizer se funcionará ou não à noite. A competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é cumulativa, é cível e criminal. Então o juizado vai julgar os processos cíveis e criminais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. E tem competência para o processo, julgamento e execução também. Atua também a execução da pena, portanto é no próprio juizado. Ok? Bom, e se não houver juizado? Que a criação do juizado de violência doméstica é facultativa. E se não houver o juizado? Se não houver o juizado, quem que julga as causas de violência doméstica e familiar? Bom, causas criminais, as varas criminais. Causas cíveis, aí, que são causas de família, que já vou falar, são as varas cíveis ou varas de família, se houver vara de família. Né? Se não houver vara de família, é a vara cível. Ok? E aplica a Lei Maria da Penha. Essas varas criminais, varas cíveis, vão aplicar a lei. Tá? Agora, o artigo 33 da Lei Maria da Penha diz o seguinte, que enquanto não criado o juizado, se não houver juizado, as varas criminais terão também competência cível. Então veja o que diz esse artigo 33. Se não houver o juizado, as varas criminais terão competência cível. Ora, é uma mera recomendação, né? As varas criminais também terão competência cível. É uma mera recomendação, porque quem disciplina sobre vara, ou seja, quem disciplina sobre competência de vara são os Estados-membros, ou o Distrito Federal. Artigo 125, parágrafo 1º. A lei federal, portanto, 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei federal não pode disciplinar sobre a organização judiciária. Então é uma mera recomendação. Se não houver juizado, as varas criminais acumulam competência cível aí nos casos de violência doméstica e familiar. É uma mera recomendação, porque quem vai dizer, se não houver juizado, quem vai dizer qual é a competência, aí são as normas estaduais, as normas locais de organização judiciária. Tem alguns estados, vejam só, tem alguns estados que... então, só para deixar claro, então as varas criminais não são obrigadas a acumular a competência cível. Tá? É a norma de organização judiciária que vai dizer qual é a competência se não houver o juizado, tá, de violência doméstica. Tem algum estado alguns estados que fizeram o seguinte, atribui a competência para o julgamento dos crimes e contravenções de violência doméstica e familiar para o Juizado Especial Criminal, para o GCRIM. E aí, pode isso? Pode. Como não tem o juizado de violência doméstica, atribui a competência para o GCRIM, para o Juizado Especial Criminal, para julgar os crimes e contravenções de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode atribuir essa competência? Bom, resposta, pode. Pode atribuir essa competência, só que tem um detalhe. Ali no GCRIM, 3 observações ali no GCRIM. Primeira observação, não poderá ser aplicada a Lei 9.099. Não poderá ser aplicada a Lei 9.099 quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, não pode ter juízes leigos. Não pode ter juízes leigos, porque os juízes leigos, a Constituição prevê, artigo 98, inciso 1 da Constituição, a Constituição prevê para as infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo. E os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher nunca são de menor potencial ofensivo. Então não pode ter juízes leigos. E a terceira observação, recursos e habeas corpus não são julgados pela turma recursal, mas pelo Tribunal de Justiça.
Turma recursal só julga crimes e contravenções de menor potencial ofensivo. Ok? Os crimes e contravenções com violência doméstica e familiar contra a mulher não são de menor potencial ofensivo. Portanto, os recursos e habeas corpus serão julgados pelo Tribunal de Justiça e não por turmas recursais. Então, pode até atribuir a competência para o GCRIM, só que não se aplica a Lei 9.099, não tem juízes leigos e recursos e habeas corpus serão julgados pelo Tribunal de Justiça.